Bitcoin hoje caindo e rejeitando a resistência dos 52 mil dólares, a gente vai dar uma olhada melhor por que essa queda não é preocupante, apesar de muita gente estar desesperada e assustada nesse momento. Então vamos entender tudo porque você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona e a gente está vendo com certeza uma queda afetando não só o Bitcoin como as altcoins também. Muitas altcoins caindo e dando um desconto interessante para a gente depois de alguns dias de euforia que o mercado deu uma subida, tá? Agora, por que aqui a gente está vendo uma coisa que, gente, o que está acontecendo? O S&P 500 está subindo, rompendo o topo histórico, a gente consegue ver que o negócio só está subindo. E por que o Bitcoin não acompanha, né? Então, gente, vamos entender uma coisa. A gente está no final de ano, faltam alguns dias para acabar o ano. Fim de ano é um período totalmente manipulado e manipulável, porque temos menos pessoas no mercado, tá? A galera grande aí realiza lucro, aproveita esse dinheiro para fazer alguma coisa de final de ano. As pessoas tendem a fazer algumas vendas, realizar alguns lucros, realizar prejuízos nesse período. Então a gente é um período, cara, que não tenta entender o que está acontecendo, é simplesmente uma loucura, mas nós temos dados sim, de acordo com a análise gráfica, para a gente entender. Primeiro de tudo, tá? A gente está tendo uma notícia aí, que como a gente já conversou muito, são sustos de curto prazo. Isso aqui é simplesmente uma forma de você assustar o mercado e dar uma justificativa para a gente ter uma queda. Só que lembrem, tá? Quedas são de curto prazo quando se trata de notícias que assustam a galera. Então, olha só, o que a gente tem que entender que o S&P 500 está em alta infinita praticamente, ele não para de subir o negócio, só que o nosso foco tem que ser o Bitcoin, tá? Apesar do S&P 500 estar subindo e o Bitcoin caindo, isso se trata de curto prazo, mercado manipulado. Se não fosse manipulado, principalmente nessa época de final de ano, a gente teria sim um mercado mais coladinho com S&P 500 se tendo alta. Note que desde quando a gente teve, tá, essa quebra do Covid, que foi basicamente aqui o crash do Covid, em que o mercado, cara, deu um susto gigantesco por conta desse Covid que chegou. E logo depois, se atentem, tá? Vamos entender, gente. A gente teve uma alta exponencial gigante. Ou seja, cara, esquece esse seu desespero, sua preocupação. Vamos focar no simples, tá? Final de ano, vamos relaxar, vamos ficar um pouquinho mais tranquilo, entender que por que essa queda não é preocupante. A gente vai para o gráfico de 4 horas e entender o simples. Por que você não tem que ficar preocupado? Depois que nós tivemos a queda do Bitcoin, tá? Neste ponto que, por sinal, a gente rompeu uma linha de tendência de baixa que estava sendo formada. Olha só, que a gente tem muitos dados interessantes, tá? Primeiro de tudo, a gente teve uma queda, sim. Depois dessa queda, o que a gente espera, né? A gente espera um mercado que possa aproveitar algumas oportunidades de queda, assim como a gente já teve anteriormente. Como que a gente age em cima disso? Lateralidade. Lateralidade pode ser acumulação ou pode ser distribuição. Só que, bom, se você for distribuir, cara, você vai ter que querer distribuir lá em cima e não aqui embaixo. Então, quando a gente vê um pouquinho o cenário mais em queda, nós pensamos em acumulação, pensamos em grandes pessoas aí com muito dinheiro acumulando Bitcoin e comprando, tá? Temos dados para isso. Agora, o que é importante você entender? Duas coisas, cara, lindas a gente entender quando se trata de análise gráfica. Nós estávamos em uma lateralidade. Quando a gente tentou romper essa resistência, que a gente conversou muito, onde aqui e no nosso Instagram. Se você não segue, tá? Doug Tadeu tá aqui, o nosso perfil. Procura lá e me segue, que, cara, lá tem muita informação útil para você. A gente tava falando que 52 mil era uma resistência que a gente tava torcendo pro preço romper. O que ele fez? Ele tentou a primeira vez romper, não conseguiu. E de segunda, ele não conseguiu. Quando ele não consegue romper uma resistência, ele geralmente falha e falha com força. E se você somar essa falha, esse não rompimento com essa notícia aqui que deu um susto aí, parece que o pessoal do mercado de cripto se assustou mais do que o mercado tradicional, apesar do mercado tradicional estar caindo um pouco hoje. A gente tem que entender que, cara, isso é totalmente normal. A gente segue em um período de lateralidade, a gente conversou bastante, né? Apesar das altas que a gente estava tendo Bitcoin aqui, que por sinal eram lindas, tá? A gente ainda se encontrava em um período de lateralidade. E qual que é esse período de lateralidade? A gente vai ficar entre os 52 mil dólares e entre os 45. Você pode notar que entre
esse suporte dos 45 mil e a resistência dos 52 mil, a gente ainda está lateralizando, a gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a gente não tem nenhuma definição do mercado. Agora, acontece que nós fizemos o que, gente? Nós rompemos uma linha de tendência de baixa do mercado que estava durando desde novembro. São quase 2 meses, aí, 1 mês e meio de queda que foi rompido em uma linha de tendência. O rompimento de linha de tendência, seja de alta ou baixa, é muito importante para a gente. É muito importante porque sempre quando a gente tem um rompimento, a gente tem o quê? Uma alta no volume, a volta de interesse para o mercado e mais especulação. A gente pode ver isso aqui no nosso indicador maravilhoso aqui, índice de força relativa, que vai dizer o que para a gente? A força do mercado. A gente teve queda, a gente teve o quê? Bom, se a gente teve queda, a gente vai ter a força vendedora ganhando espaço. E não foi diferente, a gente teve o RSI mostrando para a gente queda, né? A gente tem no gráfico diário, rejeitamos a região 50 do RSI no gráfico diário, ou seja, o mercado estava indefinido, partiu para baixa e confirmou a baixa. Então, enquanto ele ficar aqui no gráfico diário, embaixo da região 50, vamos ter queda. Agora, se a gente conseguir por alguma forma subir aqui, opa, e um negócio fica interessante. Eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa, tá? A gente precisa romper a região dos 50 do RSI para começar a ter uma perspectiva mais positiva para o mercado. E note, a gente tinha... Presta atenção, acorda aí. A gente tinha uma resistência nos 52 mil e a gente tinha também uma resistência aqui no RSI, na região 50. Então a gente tinha 2 resistências aí que foram rejeitadas e estão continuando. Presta atenção, a gente está continuando uma lateralidade dentro de uma tendência de baixa. Quando a gente vê uma lateralidade, uma tendência de baixa, a gente espera que isso seja uma acumulação, pessoas comprando, deixando o preço em uma faixa de preço, tá? Ou seja, a gente espera uma reversão. Não foi agora? Não foi. Mas entenda que se a gente olhar em com uma visão diferente aqui, tirando um pouco de lado o RSI, vamos reparar o que? No gráfico diário a gente tinha uma linha de tendência de baixa, essa linha branca que você está vendo aqui na diagonal. A gente rompeu ela, tá? Isso é ótimo. A gente tentou passar de uma resistência nos 52 mil, não conseguimos. Rejeitamos e olha onde a gente está buscando suporte. Estamos buscando suporte na linha de tendência. O que que isso... Cara, você que entende de gráfico, se você não entender, tá? Embaixo aí na descrição tem o nosso curso. Ele vai ficando mais caro com o tempo, que eu vou adicionando mais conteúdo, então não perde, tá, cara? Se você quer dominar e saber o que você precisa fazer para ganhar dinheiro, hora de entrar, hora de sair, tá aí o curso, não perde essa oportunidade, tá? Então olha só, a gente tem um rompimento e depois de um rompimento, você que já sabe, a gente volta geralmente nessa região de rompida para confirmar. A gente precisa, sempre que a gente fizer um rompimento, a gente precisa confirmar. Então se a gente rompeu, a gente volta no lugar que a gente rompeu e fala assim, agora eu não vou voltar. Então ele começa a subir. Ou seja, cara, o simples fato dele ter rompido e voltado para essa região, agora é a decisão das decisões, tá? Se ele conseguir se sustentar aqui, a próxima vez, anotem, a próxima vez que se ele se sustentar nesse ponto, que ele fizer uma alta novamente, ele vai romper os 52 mil, anotem, tá? Por que que eu falo isso? Bom, pode não acontecer? Pode, só que as chances são muito altas por conta de todos os acontecimentos no mercado. Quando você convive muito com isso, você entende os segredos, tá? Então é isso que pode acontecer, a gente pode voltar aqui, bater nessa linha de tendência de baixa, segurar nesse ponto e tentar pela terceira vez romper a resistência dos 52 mil e termos sucesso. Agora, motivo de desespero? Primeiro, não. Segundo, a gente está em uma região de lateralidade. Lateralidade você não espera, bom, derretimento. A gente, agora terceiro, maravilhoso para você entender e não ficar... Calma aí, não ficar nervoso, tá? Preocupado, não quero ninguém preocupado, relaxe o seu emocional, não vai perder seu sono de noite por conta de um gráfico aqui, porque você se expôs mais que o que você deveria. Então vamos prestar atenção. A queda leva o RSI para baixo, né? A força vendedora começa a tomar conta. No gráfico de 4 horas, nosso RSI já está entrando na região de sobrevenda. Ou seja, a gente já começa a ligar o alerta de um possível pullback no preço, né? O preço começar a dar um respiro para cima de alguma forma, porque o mercado faz isso. Ele chega nos extremos do RSI e geralmente a força compradora vira força vendedora e a força vendedora vira força compradora, já que as pessoas enxergam interesse naquele ponto, naquela promoção do preço. Então, se a gente for para o gráfico de 1 hora, pior ainda, a gente já está lá embaixo, na região 20 pontos do RSI.
que indica que no curtíssimo prazo a gente tem tudo para se segurar nesse ponto, tá? Por que eu tô falando isso? Cara, eu fico doido porque como que isso aqui é perfeito, tá? A análise gráfica é lindo demais, mas quando você olha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente fez o quê? Recusamos a resistência aqui, 52. Ele recusou, ele caiu. Quando ele caiu, ele veio buscar justamente aonde? No nosso suporte, onde a gente rompeu. Ou seja, aqui ele rompeu. E aqui, se ele conseguir se segurar, a gente vai tentar romper pela terceira vez essa nossa resistência. A chance é alta, como eu falei para vocês. Agora, o simples fato do preço ter chegado nessa região e se segurado, e note, a gente já entrou na região de sobrevenda do RSI. Quando a gente olha o RSI assim, é a primeira coisa que você pensa, tá? Uma reversão do preço de curto prazo. A gente está no gráfico de 1 hora, ou seja, em 1 hora a gente espera que o preço dê uma erguida ou uma recuperada. E note que se ele conseguir fazer isso, essa recuperada, a gente vai entrar de confluência com esse fundo. Ou seja, a gente tem dois dados importantes que podem falar e estão sussurrando no nosso ouvido o seguinte: olha só, eu cheguei no ponto aqui do negócio, eu tô no suporte. Se eu me segurar aqui, eu tenho muita força para subir, já que no gráfico de 1 hora a gente está em sobrevenda. Então ele tem um espação para continuar subindo aqui, tá? Apesar da gente ainda ter uma queda, uma rejeição, lateralidade, sem motivo para você se preocupar. Ou seja, não tem motivo para você se preocupar. Nós continuamos na região de lateralidade do preço. O preço se encontra em lateralidade. O preço já está há muito tempo nessa lateralidade. Pessoas estão comprando, aproveitando a oportunidade para manipular o preço com o final do ano. Entenda isso, não venha desesperada e falar que acabou. Porque se tivesse acabado, gente, estaria tudo derretendo. O S&P 500 está segurando. Então, só pelo fato, tá, do S&P 500 ter rompido o topo histórico, a macroeconomia não é instantânea, tá? Isso é paciência, é uma noção econômica que você tem que ter. Isso a gente ensina no nosso treinamento. Só que você tem que sacar do negócio. Nada é imediato, nada no mercado vai acontecer quando você quer. Você precisa ter paciência e esperar. Como eu sempre falo, tá? Você precisa de duas coisas: estratégia e paciência. Por que essas duas? Primeira, estratégia, você tem que saber quando que você compra e quando que você vai vender. Segundo, paciência. Você precisa de paciência para respeitar sua estratégia. Com isso, cara, você vai ser imbatível nesse mercado. Pode anotar o que eu tô falando. Então, a gente tem o mercado em queda, só que acontecendo uma coisa muito interessante. Então, enquanto tá todo mundo desesperado aí vendo simplesmente uma queda, o derretimento do mercado desesperado, eu tô enxergando, tá, o rompimento e a confirmação desse rompimento. E se a gente conseguir se segurar nessa região, junto com o RSI, falando que, cara, o RSI tá falando, ó, eu vou subir, e o gráfico tá aqui falando, se eu subir agora, vai ser para valer, e eu vou vir para essa resistência dos 52 com força total. Então vamos acompanhar. Para isso você faz o que? Você se inscreve nesse canal para acompanhar o vídeo. Todo dia a gente posta uma análise para você se antenar nesse mercado e saber o que você tem que fazer, o que você pode fazer, tá? Não vou falar o que você tem que fazer com o seu dinheiro nunca, cara. Você tem que ter o seu próprio juízo aí, sua estratégia. Então, deixa o seu like também se isso aqui foi útil para você. Sem desespero, vamos dormir tranquilo. Sempre vou falar isso para vocês. Segue a gente no nosso Instagram, Tadeu. Nosso treinamento tá embaixo na descrição. Forte abraço para todo mundo. Vamos dormir tranquilo e até amanhã.